lembrando as discussões, os debates sobre as propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza, que a TV da Transparência começa a mostrar a partir da próxima segunda-feira, 16. 3 professores de universidades cearenses, da Unifor, da Unicristos e do Instituto Federal, vão analisar as propostas que os candidatos apresentaram à Justiça Eleitoral. Hoje, pela legislação brasileira, todos os candidatos a cargos de prefeito são obrigados a apresentar, no momento que eles pedem o registro de suas candidaturas à Justiça Eleitoral, são obrigados a apresentar um projeto, as propostas que eles se comprometem a cumprir em se elegendo prefeito da cidade. Pois bem, essas propostas, nós tiramos cópias de todas elas, entregamos a 3 professores e eles vão analisar aqui na TV da Transparência a partir da segunda-feira. Durante 1 hora, os 3 professores analisarão em dias diferentes a proposta de cada um dos candidatos. Pela ordem alfabética dos candidatos, a primeira proposta a ser examinada é a que foi apresentada pelo candidato do PL, deputado federal André Fernandes. Os 3 professores, na segunda-feira, analisarão essas propostas, emitirão as suas opiniões sobre elas e, na terça-feira, no dia seguinte, o candidato é o nosso convidado, também no horário de meio-dia, ele vir aqui ao estúdio da TV da Transparência, comentar os comentários dos professores sobre suas propostas. Ele terá um tempo de 30 minutos, ininterrupto, para dizer o que lhe aprouver em relação à avaliação feita pelos professores. Depois, durante mais 30 minutos, ele será entrevistado sobre o que disse e o que deixou de dizer. Esperamos que, com essa discussão dos projetos, das propostas apresentadas pelos candidatos a prefeito, a TV da Transparência estará dando uma boa contribuição para que os eleitores de Fortaleza tenham a oportunidade de escolher melhor o seu candidato, que administrará a capital cearense durante 4 anos, a partir de janeiro de 2025. No blog do Edson Silva, uma das manchetes fala sobre a construção do novo prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O prédio antigo do Tribunal de Justiça, onde funcionava onde os desembargadores tinham os seus gabinetes, onde funcionava o centro do Poder Judiciário, foi incendiado no dia 6 de setembro de 2021. No início de 2022, o então governador Camilo Santana, está uma foto lá no blog, ao lado da presidente do tribunal na época, a desembargadora Anailde, e do vice-presidente, que hoje é o presidente, o desembargador Abelardo Benevides, o governador de então, Camilo Santana, anunciava a autorização, dava autorização para a construção ou a reconstrução do prédio. Uma obra que custaria 50 milhões de reais
segundo o contrato firmado com a construtora. E a obra seria erigida em 8 meses, de modo que, ao final do ano de 2022, o prédio estaria concluído. Não está. E pode demorar mais algum tempo para ser concluído. Nós não podemos dizer que a falha é unicamente da construtora ou só do governo do Estado. Mas antes desse final, por volta do mês de outubro, o governo assinou um aditivo, aumentando o valor da obra em mais 4 milhões de reais. Mais 4 milhões de reais. Na matéria que nós publicamos no blog, nós mostramos uma peça do portal da Transparência, onde o governo registra os pagamentos que ele faz de todas as suas obras. E lá no registro só tem pagamento. O governo do Estado só conseguiu pagar à construtora 8 prestações, ou melhor, 7 prestações, até outubro de 2022. E de lá para cá, nada mais pagou. E a obra está aí, inconclusa. O Poder Judiciário, pelo menos publicamente, não tem reclamado e deveria reclamar. Mas a maior observação que podemos fazer é que, se o governo do Estado tem esse tratamento com obras do maior interesse do Poder Judiciário, que dirá o tratamento que ele dá às outras suas obras. O prédio do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário, onde funcionava o Tribunal de Justiça, está com as suas obras parada. E não há nenhum esclarecimento oficial. Um desrespeito não apenas ao Poder Judiciário, mas aos recursos do erário estadual. Agora, note-se que a obra foi contratada sem licitação. A alegação é que era preciso se fazer com urgência. E uma licitação demoraria ao menos 6 meses. E a obra deveria ser concluída em 8. Então não se fez a licitação, atribuiu-se o valor da construção em 50 milhões inicialmente, depois se aditivou o contrato em mais 4 milhões, o governo nem pagou os 54 milhões, nem a obra está concluída. Agora, esta mesma construtora, que não se fala bem dela, por conta das suas ligações com o ex-superintendente de obras do governo do estado do Ceará, o senhor Quintino Vieira, essa mesma construtora é que está fazendo o novo plenário da Assembleia Legislativa Cearense ao custo de pouco mais de 20 milhões de reais. Ao custo de pouco mais de 20 milhões de reais. Também sem licitação, sob a mesma alegação. A necessidade de a obra ser feita rapidamente. Vamos esperar se esta daí vai ser concluída. A previsão é para ser terminada agora no próximo mês de outubro. Estamos próximos. Vamos ficar atento para esta nova empreitada da administração pública no estado do Ceará. A Assembleia Legislativa Cearense faz sessão ordinária nesta manhã. Os deputados
neste período de campanha eleitoral para eleições de vereadores e prefeitos, tem feito reuniões apenas uma vez por semana, às terças-feiras. Hoje está em pauta, dentre outras matérias, um projeto do governo do estado chamado de Moto Segura no Ceará. Moto Segura no Ceará. Esse projeto começou a tramitar na terça-feira da semana passada, quando ele foi encaminhado pelo governo do estado. Os deputados governistas queriam aprovar na mesma terça-feira, mas a pequena oposição impediu. A oposição sempre tem se batido por essa situação de aprovação de matérias abruptamente. Chegou, aprova. Não se discute matéria nenhuma na Assembleia Legislativa. Matéria nenhuma, vírgula. Raríssimas exceções. Quando muito, a oposição pede vista e consegue adiar a votação por mais um dia ou uma semana, no caso especial de agora, que a Assembleia só se reúne uma vez por semana. Pois bem, a alegação da oposição, chamada pelo deputado Felipe Mota, é que o projeto tem alguma inconstitucionalidade. E seria bom a Comissão de Constituição e Justiça atentar para esse fato, ou a própria mesa diretora da Assembleia pedir para o governo retificar a matéria. Não foi feito, então o deputado Felipe Mota pediu vistas na sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que analisava extraordinariamente a matéria na última terça-feira. Antes, porém, o deputado Sargento Reginaldo fez um pronunciamento em que ele começou dizendo que poderia até votar a favor da matéria, mas era preciso que se discutisse para fazer algumas correções. Vamos ouvi-lo. Semana passada com alguns colegas, e que a PGE tem um entendimento de que a viatura da Polícia Militar, quando se deparar com essa situação, possa adentrar ao ambiente onde a moto furtada esteja, com a fundamentação de que ali há uma suspeita fundada, uma fundada suspeita. Há hoje uma dificuldade muito grande com o judiciário brasileiro em ocorrências análogas a essa que nós estamos tentando aprovar. Nós temos históricos já de apreensão de cocaína pela Polícia Federal, onde, quando chegou no judiciário, o criminoso foi colocado em liberdade e a decisão do juiz se baseou no quê? Na falta de um mandato de busca e apreensão. Na falta de um mandato de busca e apreensão. Isso não é um caso isolado, isso é hoje um entendimento do judiciário. Nós tivemos casos aqui em Fortaleza, envolvendo até familiares de autoridade, recentes, né, polemizando esse tipo de situação. E o policial que está lá na ponta fica sem amparo jurídico para isso. Então, nós estamos criando uma situação sem dar o devido suporte jurídico à polícia, e a população vai cobrar, porque uma vez aprovado em lei, quando acontecer a situação, o proprietário da moto vai exigir que o policial militar adentre aquela casa, aquele ambiente, e o policial vai ficar de mãos atadas, porque se ele fizer, ele poderá depois responder por isso junto à justiça, porque já existem várias decisões nesse sentido. Essa é uma nossa preocupação, né? Nada contra o projeto, mas é a preocupação da forma como ele está escrito. Muito bem. Na verdade, o que diz o deputado Sargento Reginaldo, ele defende o policial. Ele defende o policial que estiver ali à frente daquela ocorrência.
O deputado Felipe Mota notou logo realmente uma agressão do projeto à nossa Constituição. Porque, veja bem, no parágrafo 5º do artigo 2º desse projeto de lei, que institui o programa Moto Segura no Ceará, o que diz o parágrafo 5º desse artigo 2º? Identificando as forças policiais pelo rastreamento que o veículo se encontra no interior de domicílio, as providências cabíveis serão adotadas para sua apreensão e devolução à vítima e beneficiário, dispensado, veja a loucura, dispensado o mandado judicial na situação em que haja fundadas suspeitas de receptação, dada a sua natureza de crime permanente. Olha, a lei está dizendo que o policial pode entrar numa casa qualquer, num imóvel qualquer, habitado ou não, se ele suspeitar que lá dentro está uma moto que foi roubada há 2 horas, ou há 2 dias, ou há 1 mês. Ninguém pode, força policial nenhuma, pode adentrar a uma residência sem uma autorização judicial. É preciso que o juiz autorize o policial a entrar naquela residência. A não ser o caso extremo de que a polícia esteja correndo atrás de um assaltante ou um criminoso e ele entre abruptamente numa casa que esteja ali a porta aberta naquele instante. Aí a polícia já está correndo atrás dele. É um flagrante, é diferente de ela suspeitar que uma moto roubada está numa determinada residência, ela vai lá e entra. Não, o policial vai ser punido. Não é o Estado do Ceará, não é o policial vai ser punido. Esse ponto da lei, sem dúvida, é inconstitucional. Erra a assessoria do governador, erra mais ainda, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, porque a obrigação dela é exatamente averiguar se o projeto não tem alguma situação de ilegalidade, alguma situação que impeça a sua tramitação ordinária na sessão da Assembleia Legislativa. O Noticiário Nacional tem dado muita ênfase ultimamente às negociações para a composição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados, que será eleita somente em fevereiro. Mas é normal que, no segundo ano da legislatura, os deputados, antes do encerramento do ano legislativo, articulem a composição da mesa para que a eleição não venha a ser disputada, que prejudique o funcionamento normal da casa, pelo menos nos primeiros meses do terceiro ano legislativo. Pois bem, são inúmeras as informações, constantemente o noticiário, ou diariamente, o Noticiário Nacional está dando conta desses entendimentos. Nós estamos tratando disso porque, infelizmente, há alguns anos, nesses momentos de discussão da elite, da composição da elite da Câmara dos Deputados ou do Senado, nós não temos cearenses
nesse grupo. Faz tempo que o Ceará teve a oportunidade de ter um presidente da Câmara dos Deputados. E, por sinal, era um piauiense que fazia política no Ceará, que chegou realmente à presidência da Câmara e chegou por mais de uma oportunidade. Flávio Marcílio, ou Flávio Portela Marcílio, chegou à presidência da Câmara dos Deputados, num primeiro momento colocado lá pelos generais que comandavam o país naquele momento de ditadura. Mas ele chegou em duas outras oportunidades sem a ajuda desses generais, daqueles generais. Chegou por sua força, por sua determinação. Num desses dois outros momentos, até contrário aos interesses dos generais, dos ditadores, Flávio Portela Marcílio. Depois dele, nós tivemos dois outros cearenses que tiveram posição importante na mesa da Câmara dos Deputados. Ocuparam a primeira secretaria. A primeira secretaria da Câmara dos Deputados é um cargo importantíssimo. É um cargo importantíssimo. Dois cearenses, por esforço próprios, de lideranças dele na casa, chegaram ao lugar. O Biratã Diniz de Aguiar e Haroldo Sanford. Esses dois também tiveram posições destacadas na Câmara dos Deputados. Depois deles, não temos nenhum cearense nem apontado para um desses importantes cargos na mesa diretora da Câmara dos Deputados. No Senado, nós tivemos dois senadores que presidiram aquela casa, consequentemente, presidiram o Congresso Nacional, Mauro Benavides e Eunício Oliveira. O pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teve o seu ápice ontem, quando um grupo de parlamentares, deputados e senadores entregaram oficialmente o pedido ao presidente do Congresso Nacional. O jornal Correio Brasiliense registra que esse grupo era composto por aproximadamente 150 parlamentares. É a primeira vez nas últimas décadas que se tem notícia de um movimento tão avançado desse tipo, com relação a pedido de impeachment de um integrante do poder, da cúpula do Poder Judiciário. É possível até que não tenhamos uma legislação própria para cuidar desse tema, como não tínhamos uma legislação atualizada quando se discutiu e se concretizou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Pelo andar da carruagem, embora o movimento tenha ganho corpo nos últimos tempos, é possível se dizer que tudo indica o ministro continuará no seu cargo no Supremo Tribunal Federal. Está claro que Bolsonaro não vem mais à Fortaleza. Ele já saiu daqui decepcionado da última vez que veio, onde fez aquela carreata, e, segundo aliados dele, a carreata não foi bem organizada e não tinha o número de pessoas que ele esperava encontrar. Mas a decepção lá em Caucaia selou o seu compromisso com o Ceará. O compromisso dele com a candidatura do deputado federal André Fernandes, no primeiro momento, gerou a expectativa de que Bolsonaro poderia conseguir na Fortaleza
como um dos momentos políticos da campanha municipal no Brasil. André Fernandes reconhecem, os bolsonaristas cearenses, é realmente amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o entendimento da cúpula do PL, segundo dizem, é de que não há chance para o candidato do PL chegar à prefeitura de Fortaleza. E neste momento, o que não quer de maneira nenhuma Bolsonaro é se comprometer com candidatura derrotada. Ele almeja sair dessa campanha municipal no Brasil como um vencedor, embora não seja o vencedor aquele que tenha, que o seu partido, que os partidos aliados tenham feito o maior número de prefeituras. Não é bem assim. Ele não quer ser considerado derrotado. Por exemplo, o Bolsonaro esteve em Fortaleza, elegeu o seu candidato como prioridade e perdeu as eleições. Então, ele foi derrotado no Ceará. Ele não quer esse título, ele tem evitado isso. Daí, essa sua dubiedade de apoiamento lá na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo. E o Tarcísio, o governador, está ganhando espaço, porque enquanto Bolsonaro não tem tanta esperança em relação a 2026, não apenas pela sua condição de inelegível hoje, porque eu já disse lá atrás que em 2026 ele pode não estar inelegível. O Lula era inelegível e, aliás, estava preso, saiu da prisão e ganhou a eleição. Então, nada é impossível na política, mas ele sofre realmente um grande desgaste. Ele não é mais aquele Bolsonaro do início do governo que ele exerceu como presidente da República. Hoje o partido dele, que o Tarcísio, embora não seja do partido dele, mas é uma pessoa dele, ele foi colocado como candidato a governador de São Paulo pelo Bolsonaro. Bolsonaro desenvolveu tudo o que poderia desenvolver para que Tarcísio fosse eleito. E não há dúvida que foi o prestígio de Bolsonaro que ajudou a eleger Tarcísio. Hoje, Tarcísio é o grande nome da direita nacional. Já não se fala mais tanto em Michele Bolsonaro como se falou há algum tempo. Mas o nome de Tarcísio, não apenas por ser um expoente realmente novo da política nacional, mas também por ser o governador do estado mais importante do país, governador de São Paulo. O governador de São Paulo é um forte candidato a presidente da República. E Tarcísio, então, está ocupando os espaços. Ele, segundo o material da imprensa paulista, ele ampliou o espaço dele para fazer campanha em favor do prefeito. Se o prefeito se reelege, a situação dele como candidato a presidente da República fica mais forte ainda, porque além do prestígio de governador do estado, tem votos no maior colégio eleitoral do país. Daí o trabalho de Tarcísio ofuscando a presença, até certo ponto, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, não se pode negar, é a mais importante figura da extrema-direita no Brasil. Para concluir, só chamar novamente a atenção das senhoras e senhores telespectadores aqui da TV da Transparência para a nossa programação de discussão sobre as propostas
dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Na próxima segunda-feira, ao meio-dia, 3 professores de universidades cearenses vão começar a discutir as propostas que os candidatos a prefeito registraram junto à Justiça Eleitoral cearense. Repetindo, hoje a legislação obriga que todo candidato a prefeito, quando pedir o registro da sua candidatura à Justiça Eleitoral, tem que entregar uma proposta de governo para, no caso de ele, em sendo eleito, começar a executá-la. Pois bem, essas propostas estão escondidas lá, estão lá na página da internet da Justiça Eleitoral. Pouca gente as conhece. Nós, então, pensamos em discuti-las, fazer com que o eleitorado, nós que vamos escolher o próximo prefeito de Fortaleza, conheçamos as propostas que esses candidatos apresentaram, para ver se qual delas é a melhor, qual delas nos estimula a votar naquele candidato. Então, pela ordem alfabética dos candidatos, nós vamos começar a discutir, a partir de segunda-feira, ao meio-dia, 3 professores de universidades do Ceará vão discutir as propostas apresentadas pelo candidato do PL, André Fernandes, porque a nossa discussão começa pela ordem alfabética dos candidatos. As propostas ofertadas pelo candidato André Fernandes vão ser discutidas por esses 3 professores universitários cearenses. Na segunda-feira, de 12 às 13 horas, aqui na TV da Transparência. Na terça-feira, no dia seguinte ao programa dos professores, o candidato André Fernandes será convidado a vir ao estúdio da TV da Transparência para discutir, para comentar os comentários dos professores sobre as suas propostas. Ele pode discordar, acrescentar alguma coisa, alegar que os professores não entenderam bem a ideia, ele vai dizer o que lhe aprouver. Ele terá 30 minutos para analisar o que os professores disseram sobre as suas propostas. E, nos 30 minutos seguintes do programa, ele terá também o espaço de 1 hora, de 12 às 13 horas da terça-feira. Os professores vão discutir o programa do André Fernandes na segunda-feira, de 12 às 13 horas. E, na terça-feira, de 12 às 13 horas, o deputado André Fernandes poderá vir aqui ao estúdio, ele é convidado a vir ao estúdio falar sobre os comentários dos professores. Ele terá meia hora ininterrupta para dizer o que lhe aprouver. E 30 minutos depois, de 12h30 às 13 horas, então, ele será entrevistado sobre o que disse e também sobre o que não disse. Nós esperamos aqui na TV da Transparência que com essa programação nós vamos dar uma boa contribuição ao eleitorado de Fortaleza para que ele melhor possa escolher o prefeito da capital cearense a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Agradecemos a honrosa audiência das senhoras e senhores telespectadores, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.